A gente sempre fala muito aqui no Presença em categoria de base, na importância da base para criar identidade, para criar justamente esse olhar, né? O Príncipe já esteve aqui agora e ele falou muito sobre isso, assim, sobre a importância das preliminares para esse jogador que está em formação, para ele já ir sentindo o cheiro do vestiário, para ele já ver a arquibancada lotada no segundo tempo, etc. E que a FIFA coibiu esse tipo de atitude em função da qualidade dos gramados. A base do Inter teve momentos áureos, teve momentos, né, que foram, digamos assim, extremamente significativos. O que tu acha que a gente pode fazer para melhorar essa relação de formação de atletas? Porque quando a gente está falando de um clube de futebol hoje, se ele não revelar jogador, provavelmente ele vai ter muito prejuízo. Fora um Flamengo da vida, que recebe muito mais e que acaba, de certa forma, até prostituindo o mercado, né, brasileiro nesse sentido. E eu acho que é um dos grandes perigos do futebol, a gente espanholizar o futebol brasileiro, porque a magia do futebol está justamente nessas instituições populares que têm tantos torcedores e que acabam criando um brasileiro maluco. Hoje o Botafogo é o líder do campeonato, né? Então, assim, tu acha o que é o algo a mais que está faltando na base para a gente voltar a revelar jogadores e deslanchar? Eu vou te dizer que eu não gosto de ser simplista, né? Mas eu vou te dizer que, cara, é ajeitar o que está acontecendo no time principal. Já percebeu que quando as coisas estão ajeitadas, o cara da base entra... É muito mais fácil de formar jogador. E ele vai entrar com tranquilidade. Ele vai chegar e ele vai ter um ambiente organizado. Vão ter lideranças e hierarquias onde ele vai ter que respeitar, ele vai ter que se inserir, ele vai ter que provar que ele pode. Não vai chegar. E, cara, eu vou te falar, eu tenho alguns amigos dentro do Inter. E, cara, o cara sai da base e entra no vestiário, é dono do vestiário. E daí eu aplico isso na vida, cara. Eu não vou chegar na Gaúcha ali e fazer o que eu quiser, sendo que tem do meu lado o Zé Alberto, tem o Gabardo, tem o Pedro, Maurício Saraiva, o Diogo Olivier, o Léo, o Potter, o Bagé. Daí eu vou chegar de grandão? Não. E num vestiário de futebol que essas coisas se potencializam mais ainda, o ego ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Cara, os guris chegam hoje, eles estão ganhando no mínimo 80 pau. E aí te põe imagina tu com 17, 18 anos ganhando 80 mil, com a Adidas te patrocinando. Como é que não vai gostar do sereno, né? Tu sai em Porto Alegre numa quinta-feira, todo mundo quer ficar contigo. Todo mundo quer estar na tua volta. Tu anda de Porsche. Entendeu? E aí, tipo, querendo ou não, e eu garanto, eu não sei se eu teria cabeça para tudo isso. Claro. Eu não sei se eu teria cabeça para tudo isso. Tu entende? Mas, então, o cara, ele chega hoje num vestiário sem hierarquia, sem um time organizado, uma pressão, uma torcida magoada. A chance desse cara naufragar é enorme. Ou seja, no momento que tu ajeita o time, tu tem lideranças, tu tem jogadores experientes que são respeitados. São exemplos. Né? São exemplos como o Fernandão, como o próprio D'Alessandro, que além do campo também são exemplos fora do campo. E, cara, isso reflete, não adianta. Tem que ter um cara que chegue e diz, tu não pode sair na quinta-feira, sendo que sábado tu tem jogo. Tu não pode encher a cara no... Tu pode, mas se tu for o Romário, senão tu não vai conseguir. Ou tu vai ser o Romário, ou tu não vai conseguir. Ou tu é o Renato, Romário, uns caras fora de série, pra tu conseguir fazer isso, senão tu não vai render. Entendeu? E hoje não tem essa hierarquia, meu. Os caras ninguém respeita ninguém. O cara chega da base, ele é rei no vestiário e ele tá com a cabeça em outro lugar. Então, acho que o primeiro passo é organizar o teu time principal para saber acolher esses caras que estão chegando, para eles conseguirem render. Eu duvido que nesse tempo todos os caras que passaram pelo Inter são bagre. Né? O pessoal brinca, o celeiro de bagres. Duvido que todo mundo seja bagre. Entendeu? E aqui, eu não estou defendendo, e eu acho que ele tem 1000 defeitos, mas eu duvido que o Rodrigo Dourado não pudesse render mais. Eu duvido. Muita gente não gosta dele. Mais ambiente, né, para ele. Ele perdeu o ambiente, mas eu duvido que ele não é um cara que possa render mais. O Dourado, ele entra no time em 2015 e ele rende, o Aguirre põe ele no time. E ele era um grande volante, e ele vai se afundando dentro desse cenário do Inter. E assim acontece com vários outros jogadores, porque o cenário ruim ele vai afundando, ele é uma areia movediça, é um moedor de carne, onde todo mundo chegava a se ferrar. Então ajeita o time principal para tu conseguir ter a tranquilidade para receber esses jogadores.
resumindo, esse ambiente de vestiário ele é fundamental para criar casca nesse sentido, né? E uma das coisas que a gente vai pensar hoje é que qualquer moleque que desponta no futebol, ele não tem empresário, tem staff. Ele tem lá 5 cabeças, assessor de imprensa, um empresário, um cara que acompanha ele, etc. Brincando, vamos dizer que 3 ou 4, 5 pessoas. E os parça? Mas pensa assim, num universo de 35 jogadores, mais comissão técnica, mais direção, etc. A gente está falando de um universo de 200 pessoas. E esse é um vestiário de futebol, não é só os 35. Não. É esses 200, assim, administrar tudo isso. Assim, primeiro escalão no futebol de um clube do tamanho do Inter, que se tu não tiver habilidade para administrar, se tu não tiver também como monitorar tudo o que está acontecendo, porque é muito fácil de cada um desses 35 jogarem um veneno ali nesse sentido. Pô. Então, essa gestão de grupo, de vestiário, é fundamental para esse sucesso também. E aí parece que o Paulo Autuori também fez muita falta com a saída dele. Fez total, mas, mano, tem outra coisa. Olha, o Inter, a partir dos anos mágicos do Inter, olha o que o Inter revelou de jogador. Não é coincidência. Aí pega no Grêmio. O Grêmio ali que começa a vencer a partir se ajeita a partir do Roger, ganha aquela Copa do Brasil com o Renato. Começam os caras a entrar ao natural. É assim. O Inter, o Sobis é da base. O Sobis foi vaiado pela torcida do Inter. E fez 2 gols na semifinal de uma Libertadores da América. O Tyson e o Nilmar. Nilmar ainda chegou a rodar. Antes, voltou pro Inter. Sim. Então... É quando tu tem naturalidade no teu elenco para receber esses caras. De quem o Tyson era cercado quando ele... Porque, assim, claro que a gente pega o último recorte do Tyson, mas o Tyson, e o saudoso Vianney fez aquela coluna, Tyson ou Messi, só o tempo dirá. Por mais que isso seja muito engraçado, na época o Tyson empolgava nesse nível. Ele era um jogador incrível. Com muita velocidade, né? Muita velocidade, fazia gol, né? Então ele impressionava. O Tyson não... Claro que o Vianney exagerou, mas não é um exagero absurdo. Ele brincou com as palavras, mas não é um exagero absurdo. Mas ele era cercado por caras como Bolívar, Índio, Guinha Azul, D'Alessandro, o próprio Nilmar, que era jovem que nem ele, mas que já tinha uma rodagem, tinha passado por Corinthians. Era só um jogador bom, só um jogador qualificado. Tu tinha uma base muito tranquila pro Tyson chegar e mostrar o futebol dele e fazer parte de uma campanha de um Inter campeão da América. E aquele Inter de 2010 tinha na velocidade do Tyson algo muito importante, muito contemporâneo para o futebol. E aí o Inter vai ter esse jogador de novo só na volta do Nilmar, naquele time que foi até a semifinal ali. Sim, 2015. O Sobis estava no Tigres ali. Exato. Entende? Então, formar esse jogador de velocidade, ter esse jogador... Daqui a pouco o Inter ganhou com a venda do Tyson, mas ele perdeu muito em não mantê-lo para que... Porque é o seguinte, tu vai vender um jogador como o Tyson, tem que trazer um cara que tenha velocidade, não precisa ser tão bom quanto o Tyson, mas tu tem que investir em alguém e tu tem que estar característica, formando atletas, né, que tenham justamente essa característica, padronizando as próprias categorias de base, porque tu não pode achar que vai dar liga se tu não tiver essa referência de velocidade, ainda mais num futebol moderno, onde tu tá muito mais na base preocupado em produzir extrema do que fazer esse jogador articulador camisa 10 tradicional. Claro, mas eu comento com vários amigos gremistas, por exemplo. Em 2015, o Inter vence um Grenal o Inter vence um gauchão. O técnico do Grêmio era o Filipão. E o Inter vence no Beira-Rio. Era o Filipão ou o Anderson Moreira? Não lembro quem era o técnico do Grêmio. Acho que era o Anderson, né? Acho que era. Não, o Anderson, afinal, é em Caxias do Sul. Não, então no outro ano. Então, ainda naquela fase onde o Inter vencia muito grande. Em Caxias, o Inter vence 4-1, né? Isso. O Alan Patrick joga muito aquele jogo em 2014. 2015, o Inter vence outro gauchão. O Inter vence de virada na Arena. Não é isso? Isso aí, em 2015, o Inter vence de virada na Arena com o Rafael Moura, no jogo de ida. E no de volta... A primeira vitória na Arena. Isso aí, no de volta, o Inter avassalador em 2015, no Beira-Rio, faz 2-0 no Grêmio, acho que em 15 minutos de jogo, e mata a final do gauchão. E tem aquele contra-ataque do Nilmar com o Valdívia. Sim. Lembra que o jogador do Grêmio erra a bola na saída. O Inter, daquele ano, tinha velocidade. Tinha jogador de velocidade. E eu acho que foi o último momento
Né, colaborando com o que tu disse, que o Inter teve um jogador dessa qualidade. Mas o que eu digo para vários amigos gremistas é que tem um nome que entrou naquele jogo que ninguém do Grêmio lembra. Que nenhum torcedor do Grêmio lembra que estava naquele jogo. Que entrou naquele jogo. Everton Cebolinha. 2015, um Grenal onde o Inter amassa o Grêmio na bola. O Inter joga muito mais que o Grêmio. O Everton entrou naquele jogo, 2015. E 2016 o Grêmio ganha a Copa do Brasil. Ninguém conhece o Everton. Em 2017, o Everton fica muito atrás na... E tem uma sequência de jogadores rápidos ali do Grêmio, Breno Rocha, Everton... Exato. Só que o Everton ele vai vingar no Grêmio em 2018. Em 2018. E ele estava no Grenal de 2015, que o Inter amassa o Grêmio no Beira-Rio na final do Gauchão. Olha quanto tempo. Olha quanto tempo. Ou seja, 2015 ainda não era um ano de glória do Grêmio. Era um Grêmio que viria a se recuperar, né? Mas já tinha um jogador ali que estava ali e que começou a fazer parte de um processo de um Grêmio vitorioso, organizado, e que quando ele entrou voando. Ou seja, é só provando que tem que ter um ambiente organizado para receber o cara que vem de baixo, o cara que vem da base do time. Porque se não tiver um ambiente organizado, ele não vai render.